tarde. Como é que vocês estão? Hoje eu queria falar um pouco sobre tempo. E sobre tudo que o tempo envolve. Desde o quanto tempo a gente tem, o quanto custa o nosso tempo e do que é tempo. Hoje é domingo, agora é 4:09 da tarde. E eu tava pensando um pouco nisso. Na verdade eu tenho pensado com bastante frequência sobre tempo. Porque me incomoda a falta de tempo. Que acontece muito por conta da fase que eu tô, né? E muito também por conta do sistema que a gente vive, onde o normal é você vender o seu tempo e ter ali. Eu, por exemplo, saio de casa às 6 da manhã e chego em casa 10h40, 11 horas. Então eu chego, durmo, tomo banho, como, durmo e já acordo pra estar na rua de novo. Então, eu não tenho tempo. O meu tempo livre é o final de semana, tá ligado? 2 dias que ainda tem gente que não tem nem esses 2 dias, tá ligado? Tem gente que tem um dia só. E tem quem defenda que deva se manter apenas um dia de folga, mas enfim, o vídeo não é sobre isso, né? Tá desfocando o tempo todo a câmera, cara. E, inclusive eu tenho que parar de olhar pro bagulho de imagem e olhar pra lente. Eu reparei que no outro vídeo que eu fiz eu tava olhando muito pra imagem e não olhando pra lente. Mas enfim, o tempo, essa falta de tempo me incomoda e como a gente leiloa o nosso tempo, né? Eu tô olhando o tempo todo aqui pra direita porque tá passando o jogo do Corinthians e eu quero ver se acontecer alguma coisa. Eu tive que mutar a TV, né, pra gravar. Mas é Santos Corinthians tá passando e aí eu tô dando uma olhadinha às vezes. Mas enfim, o tempo me incomoda, principalmente porque pela falta de tempo, e eu penso muito em quanto tempo eu perco fazendo as coisas. Então, eu já falei isso para alguns amigos meus assim, que eu tenho um traço ansioso, que por exemplo, se eu tô no ponto de ônibus e todo dia eu perco 10 minutos no ponto de ônibus esperando o ônibus, eu começo a calcular quanto tempo eu perco por semana, quanto tempo eu perco por mês e quanto tempo eu vou perder no ano esperando o ônibus. E o que eu poderia fazer com todo esse tempo. E muitas das vezes eu deixo de fazer coisas que eu gosto e deixo de realizar tarefas que eu queria por não ter tempo. E aí é isso que mais incomoda, né? A gente não tem tempo pra fazer o que a gente gosta. A gente tá... A gente passa a maior parte do nosso dia trabalhando pra ganhar dinheiro e aí a gente acaba ficando sem tempo pra gastar esse dinheiro. E quanto que vale o seu tempo? Porque no fim das contas, quando a gente tá trabalhando, a gente não tá vendendo apenas serviço, a gente tá vendendo o nosso tempo também, né? A não ser que você trabalhe por demanda, o que você de certa forma vende seu tempo também, mas você não é cobrado pelo tempo que você tá efetivamente trabalhando, né? Mas a gente vende o nosso tempo também. E quanto que vale o tempo, cara? Tipo, não sei, é esquisito pensar que tantas horas semanais do nosso dia são vendidas por X reais, entendeu? E aí, então, o tempo X da nossa vida que está sendo vendido por um valor financeiro. Mas não tem o que fazer, né? Tem que funcionar de alguma forma e não tem outra maneira. As pessoas têm que trabalhar, né? Não tem como também deixar as pessoas sem trabalharem. Mas eu acho que a gente acaba perdendo muito tempo aí da nossa vida nessa e a gente se aposenta quando tá idoso e não consegue fazer grande parte das coisas que a gente consegue fazer quando é jovem, né? Então, a gente trabalha a vida toda, junta o dinheiro e quando a gente fica tranquilo, a gente não tem tempo, ou a gente não tem tempo não, aí agora que a gente tem o tempo e tem o dinheiro, a gente não tem mais a saúde, né? Então você não consegue fazer as coisas sozinho, você não consegue fazer uma viagem sozinho, você não consegue praticar um esporte, o esporte que você queira mesmo, você fica limitado a algumas coisas, né? Por conta da saúde física.
E é tudo, isso tudo é muito estranho. Mas o que pra mim é muito estranho do tempo também é a nossa interpretação do tempo, né? Eu fico. Eu tô lendo bastante Clarice Lispector nos últimos tempos. E ela fala bastante sobre isso, do momento, né? E o momento, ele não existe, né? Na verdade, tudo é momento. Quer dizer, o momento ele existe, mas tudo é momento. E o passado e o futuro não existem. Então tudo que eu tô falando aqui agora já não existe mais, porque já aconteceu, entendeu? É, é estranho pensar nisso, porque querendo ou não, nem sei o que eu vou falar agora. Calma aí. Então, voltando, é, o passado ele não existe, o futuro ele não existe, o passado já foi. Na verdade, o passado até existe, mas pouco importa o passado, porque tudo bem, o passado é o que molda a gente, mas não é o passado que molda a gente. O que molda a gente é o momento. E o que a gente. Como a gente lidou com o momento, né? E. Então. A existência do passado, ela, ao mesmo tempo que o passado existe, ele não existe, porque ele não é nada concreto, ele não é visual, ele não é real. O passado aconteceu e nunca mais vai acontecer aquilo, não daquela forma, não naquele tempo. E E tudo bem, isso cria experiência, mas não existe mais. Se você parar pra pensar, não existe mais o passado. E o futuro também não existe. Eu tô tentando lembrar um verso de alguma música que fala sobre isso. Eu acho que é Baiana System, Bola de Cristal, que ele fala: o passado já passou, o presente é você e o futuro ninguém vê. E é exatamente isso, o passado já passou, o presente é você e o futuro ninguém vê, cara. Então, tipo, ai, caralho, vamos tomar? Não, tá. Então, assim, o futuro ninguém vê. Por que a gente se importa tanto com o futuro? Eu penso muito nisso. Por que a gente dá tanta relevância pro futuro? Sendo que o futuro não pertence a gente não consegue determinar como vai ser o futuro. Você pode fazer o máximo de esforço possível e no futuro tá fudido, assim como você pode ser relaxado e no futuro tá bem. Então, eu tento. É a mesma coisa que eu falei no outro vídeo, eu tento viver sempre o momento e viver o agora, porque é o que realmente existe, é o que realmente importa e o que eu sinto no momento é a única coisa que eu sinto. O que eu vou sentir no futuro, eu não vou sentir. Cara, é confuso pensar nisso, mas assim, o que eu vou sentir no futuro também não existe. E não tem por que eu ficar me importando agora com o que eu vou sentir no futuro. Porque no futuro eu posso estar com outra cabeça. Eu posso achar hoje de que no meu futuro eu quero trabalhar com psicologia. E aí chega no futuro, eu me esforcei a vida toda pra estar bem no futuro, trabalhando com psicologia. E aí no futuro eu não quero trabalhar com isso. E eu tô fudido de cabeça trabalhando com psicologia. Entendeu? Então eu prefiro viver o hoje, moldar o hoje pra que eu me sinta bem hoje. E é por isso que eu vivo muito o momento. Eu sou um pouco impossível, eu acho. Mas eu gosto dessa maneira de ser. E eu acho que é a maneira que eu me encontrei de viver bem, assim. Por muito tempo eu me sentia perturbado, me sentia mal. E eu acho que eu me importava muito com o futuro e dava muita relevância também pro passado, pra tudo que já aconteceu. Hoje em dia eu vejo o passado somente como experiência, tá ligado? O passado ele não existe, ele é só experiência. Ele é só bagagem. E o futuro não tem por que eu me importar, porque eu não sei como eu vou estar no futuro e eu não sei o que eu quero pro meu futuro. Eu sei hoje o que eu quero pro meu futuro, mas eu não sei o que eu vou querer no futuro pro meu presente.
entendeu? É... Então, eu acho que é isso, assim. Eu procuro viver o presente da melhor forma. E... E eu me sinto bem com a forma que eu tô vivendo. Pela primeira vez em anos, não, porque eu tenho me sentido bem há uns 2 anos. Mas assim, antes desses 2 anos eu não me sentia bem, eu me senti mal por uns 6, 7 anos. Então demorou muito pra me encontrar. E demorou muito pra encontrar a minha filosofia de vida. Eu acho que talvez o importante, talvez seja relevante pra cada pessoa encontrar a sua filosofia de vida. Cada pessoa tem uma maneira de lidar com o tempo, com a vida, com os seus próprios pensamentos, com o comportamento dos outros. Então você tem que encontrar a sua filosofia de vida. A minha filosofia de vida é essa, eu vivo o hoje porque o futuro não me pertence, eu não enxergo o futuro, eu não sei o que vai ser o futuro. Então eu tento viver o hoje muito bem e não abrir mão das coisas que eu gosto no meu presente, porque muitas vezes a gente abre mão do que a gente quer fazer no presente, pensando no futuro, e o futuro, a gente não vê o futuro, então a gente não sabe o que vai ser. Então eu evito abrir mão de coisas que eu quero, que eu gosto, pelo futuro. Claro, a gente tem projetos, a gente tem vontades, a gente tem desejos e a gente tem que se planejar também. A gente não pode viver no 100% foda-se. Mas a gente não pode abrir mão de tudo também. A gente não pode abrir mão de tudo e deixar de viver o presente vivendo só o futuro. Porque se você tá vivendo o futuro, você não tá vivendo. O futuro ele não existe. Entendeu? Então, mas o que eu disse é que eu acho que é importante cada pessoa encontrar a sua filosofia de vida. Porque quando você se encontra e você se entende dentro de sua filosofia, dentro dos seus pensamentos, tudo ao redor se torna mais claro e viver se torna mais leve. E os objetivos ficam mais claros também, os seus objetivos ficam mais claros. Então, é isso, eu fui me entendendo um pouco assim com o tempo. É engraçado pensar em como a nossa cabeça funciona. E é engraçado pensar em como era no passado. Sobre isso que eu falei da gente não saber como vai ser a nossa cabeça no futuro. Opa, gol do Memphis, caralho, nem viu o gol. Sobre isso da gente não saber como a gente vai estar no futuro, eu sou um. Eu tenho um exemplo. Calma aí, deixa eu ver o gol antes. Caralho. Golaço. Golaço, craque. Deixa eu voltar. Sobre isso da gente não conseguir ver o que. Sobre isso da gente não conseguir ver o nosso futuro, eu mesmo sou um exemplo disso pra mim mesmo e por isso eu acho que eu tenho um pouco dessa filosofia de vida. Porque, como eu disse, alguns anos atrás eu vivia muito pensando no futuro e nunca na minha vida eu achei que no futuro eu ia estar com a cabeça que eu tenho hoje, entendeu? Então, você não sabe como você vai estar daqui a alguns anos. Você pode ter mudado completamente de cabeça, ter mudado completamente de ramo profissional e ter mudado completamente de ciclo e ser uma nova pessoa. Então, a vida te dá essa oportunidade, mano, de mudar. A gente é mutável. O tempo todo a gente é mutável. A gente tá em constante mutação. E isso é um pouco da beleza da vida também. A gente tá em constante mutação. Eu acho que isso é incrível, né? Isso nos dá oportunidades incríveis. Então, nos dá oportunidades incríveis. A gente tá em constante mutação. Eu adoro mudar, eu adoro evoluir. Quem não gosta de evoluir, né? Mas é diferente. O que eu tô querendo dizer não é evolução de. Cara, eu acho que a evolução é muito mais espiritual. A evolução que eu passei assim, espiritual, eu digo de eu mesmo como corpo, espírito, alma. Eu evoluí como pessoa de um tempo pra cá. De alguns anos atrás eu tinha atitudes extremamente horríveis, bem questionáveis,
que hoje em dia, se fosse um amigo meu fazendo uma coisa daquelas, eu não ia provar, tá ligado? Eu não ia achar legal. Então, por isso é lindo a gente ser mutável também, a gente tem que aprender. O passado tá aí só pra isso, né, mano? Só pra gente aprender, refletir sobre e evoluir no nosso momento atual. Evolua na atualidade. Não espere o futuro pra evoluir. É isso. Um beijo.